Uma jovem diarista sobe até a cobertura de um prédio luxuoso, carregando baldes, sonhos e responsabilidades. Ela nunca conheceu o milionário para quem trabalha, até o momento em que ele surge inesperadamente. O encontro revela não apenas diferenças sociais gritantes, mas também um pedido impossível. Entre a necessidade e a dignidade, nasce um dilema que pode mudar tudo. Esperamos que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva em nosso canal. O edifício Copan se destacava na paisagem paulistana, enquanto Gabriela Silva subia até o apartamento de cobertura. Com 28 anos, cabelos cacheados presos num coque improvisado e o uniforme simples, ela carregava seus produtos de limpeza até o elevador exclusivo. Há 3 meses, havia sido contratada para limpar o apartamento de Maurício Almeida, um dos herdeiros da maior rede de hotéis do Brasil. Seus horários eram rigorosos, sempre quando ele não estava em casa, e o pagamento pontual e generoso comparado a seus outros trabalhos. Naquele dia de maio, porém, algo estava diferente. Ao digitar a senha do elevador, recebeu uma mensagem de texto. Era Maurício, pedindo que esperasse por ele. Em 3 meses, nunca haviam se encontrado pessoalmente. A comunicação sempre acontecia por mensagens deixadas na bancada da cozinha ou pelo celular. Gabriela mordeu o lábio, nervosa. Precisava terminar cedo para pegar sua irmã na escola e depois correr para o hospital, onde seu irmão mais novo fazia tratamento. Desde que sua mãe partira 3 anos atrás, a responsabilidade de cuidar de Juliana, de 15 anos, e Rafael, de 12, recaíra inteiramente sobre seus ombros. Sustentava a casa com 3 empregos: diarista em apartamentos de luxo durante o dia, operadora de caixa em um supermercado à noite, e aos finais de semana, vendia doces caseiros que aprendera a fazer com a avó. Enquanto organizava seus produtos na área de serviço, ouviu o som do elevador. Maurício Almeida entrou no apartamento com passos firmes, o celular no ouvido. Alto, com a barba por fazer e olhos castanhos penetrantes, ele usava um terno azul marinho impecável que contrastava com sua expressão tensa. Ao vê-la, fez um gesto para que aguardasse e continuou a conversa. Vovó, já falamos sobre isso. Não tenho namorada. Não preciso de uma para comandar os negócios da família. Ele passou a mão pelos cabelos. Pois então, encontre outro herdeiro. Lucas adoraria assumir meu lugar. Desligou o telefone, jogando-o sobre o sofá branco. Foi quando notou Gabriela parada, constrangida na entrada da sala. Desculpe, você deve ser Gabriela. Ele estendeu a mão formalmente. Maurício Almeida. Sim, senhor. Estou quase terminando por hoje. Ele a observou com curiosidade. Diferente. Das mulheres do seu círculo social, ela não usava maquiagem elaborada, nem roupas de grife. Havia algo autêntico em seu olhar, uma dignidade que o intrigou. Você tem família, Gabriela? A pergunta saiu abruptamente. Sim, cuido dos meus 2 irmãos. Sozinha. Desde que minha mãe. Ela hesitou procurando a palavra certa. Desde que ela se foi. Maurício caminhou até a varanda, contemplando a vista da cidade. O céu de São Paulo começava a se tingir de laranja, enquanto os arranha-céus refletiam o pôr do sol. Preciso da sua ajuda, disse finalmente, virando-se para ela. É algo incomum, mas estou disposto a pagar muito bem. Gabriela franziu o senho. Se for algo relacionado à limpeza de outro imóvel, posso verificar minha agenda, mas... Não é limpeza, ele a interrompeu. Preciso que você finja ser minha namorada. O silêncio tomou conta do ambiente. Gabriela quase deixou cair o pano que segurava. Como é que é? Maurício respirou fundo, caminhando pela sala com as mãos nos bolsos. Minha avó, Dona Helena, é a matriarca da família Almeida. Ela controla tudo, desde os negócios até a vida pessoal de cada membro da família. Ele fez uma pausa. Recentemente, ela decidiu que só entregará o comando da rede de hotéis para um neto que tenha estabilidade emocional, o que, na linguagem dela, significa estar em um relacionamento sério. Gabriela cruzou os braços. E por que não arruma uma namorada de verdade? Porque não tenho tempo nem interesse em relacionamentos agora. Os negócios exigem dedicação total. E por que eu? Poderia contratar uma modelo, uma atriz?
Alguém que pudesse me chantagear depois? Não. Ele a encarou. Você é diferente. Tem caráter, responsabilidade. Está há meses trabalhando aqui e nunca sumiu nada. Nunca faltou. Nunca falhou. Gabriela sentiu o rosto esquentar. Era estranho ser observada assim. Seriam apenas 2 dias no próximo final de semana. Na fazenda da família em Ribeirão Preto, para o aniversário da minha avó. Ele caminhou até uma gaveta e retirou um envelope. 50 mil reais. Metade agora, metade depois. O coração de Gabriela acelerou. Aquele dinheiro poderia pagar os estudos de Juliana, que sonhava em ser médica. Poderia custear o tratamento de Rafael, que sofria de uma doença renal crônica. Poderia tirá-los do pequeno apartamento no Capão Redondo e proporcionar uma vida mais confortável. Mas fingir ser namorada de um homem que mal conhecia? Conviver com uma família da alta sociedade? Mentir? Não posso, disse finalmente. Não saberia como me comportar, o que dizer. Nunca frequentei lugares assim. Eu te ensino. Criamos uma história convincente sobre como nos conhecemos. Você só precisa ser você mesma, sem os uniformes, claro. Ela o encarou, intrigada. Por que eu mesma? Não seria melhor inventar uma personagem sofisticada? Um sorriso discreto surgiu nos lábios de Maurício. Minha avó tem um radar para a falsidade. Se você tentar ser algo que não é, ela vai perceber imediatamente. Gabriela caminhou até a janela, pensativa. O sol já havia se posto, e as luzes da cidade começavam a brilhar. O que acontece se ela descobrir? Não vai descobrir. Serei convincente, prometo. E depois desses 2 dias, voltamos às nossas vidas normais. O celular de Gabriela vibrou. Era Juliana, perguntando se ela demoraria muito. Rafael não estava se sentindo bem. Preciso pensar, disse, guardando seus produtos de limpeza. Tem até amanhã. Maurício estendeu o envelope. Este é um adiantamento, independente da sua decisão. Ela recusou com um gesto. Se aceitar, recebo tudo de uma vez. Se não aceitar, não levo nada. Ele a observou com curiosidade renovada. Você é orgulhosa. Sou justa. E agora preciso ir. Meu irmão não está bem. No metrô lotado, sente-se a caminho de casa, Gabriela não conseguia parar de pensar na proposta. 50 mil reais mudariam sua vida completamente, mas seria moralmente aceitável? Chegou ao pequeno apartamento que dividia com os irmãos para encontrar Rafael deitado no sofá, pálido, com Juliana aplicando compressas frias em sua testa. A febre voltou, disse a irmã preocupada, e o remédio acabou. Gabriela verificou a carteira. O próximo pagamento seria apenas em 1 semana, e os remédios de Rafael não podiam esperar. Juliana também precisava de material para um projeto escolar, e as contas estavam acumulando-se sobre a mesa. Naquela noite, após finalmente colocar os irmãos para dormir, Gabriela sentou-se na pequena varanda do apartamento. De lá, podia ver uma fração da cidade iluminada, tão distante da vista privilegiada da cobertura de Maurício. Na manhã seguinte, digitou uma mensagem. Aceito, mas teremos que combinar tudo muito bem. A resposta chegou quase imediatamente. Ótimo, venha ao apartamento hoje à noite. Temos muito o que planejar. Durante a semana que se seguiu, Gabriela e Maurício se encontraram todas as noites após o trabalho dela. Criaram uma história de como haviam se conhecido, em uma exposição de arte no MASP, onde ela supostamente trabalhava como guia. Ele escolheu essa profissão por achar mais apresentável para a família. Ensaiaram detalhes sobre gostos pessoais, memórias falsas de encontros e momentos especiais, e até possíveis perguntas que a família faria. Maurício também providenciou um novo guarda-roupa para ela, algo que Gabriela só aceitou após muita insistência e com a promessa de que seria parte do pagamento. Você não pode aparecer na fazenda vestindo isso, ele disse, apontando para seu vestido simples de algodão. O que há de errado com minhas roupas? Ela perguntou ligeiramente ofendida. Nada se você estiver limpando a casa, mas minha família notaria imediatamente. Em uma loja de departamentos cara do shopping Iguatemi, Maurício escolheu vestidos, calças, blusas e sapatos
que combinavam com o estilo dela, mas com a qualidade que sua família esperaria. Gabriela se sentiu como em um filme, experimentando roupas que nunca sonhara usar. "Você fica bem de azul", comentou ele, quando ela saiu do provador, usando um vestido simples, mais elegante. Ela corou, desacostumada a receber elogios, especialmente de alguém como ele. A véspera da viagem chegou mais rápido do que Gabriela gostaria. Ela havia organizado tudo para sua ausência. Juliana ficaria com sua melhor amiga, Fernanda, e Rafael seria cuidado pela mãe de Fernanda, que era técnica de enfermagem. Quando o motorista de Maurício parou em frente ao seu prédio na manhã de sexta-feira, ela respirou fundo antes de entrar no carro de luxo. Vestia um conjunto de calça e blazer creme que ele havia escolhido, e seu cabelo estava solto em cachos bem definidos, resultado de um produto caro que nunca poderia comprar por conta própria. No banco de trás do carro, Maurício a observava com uma mistura de aprovação e nervosismo. "Lembre-se, seja você mesma, mas não mencione que é diarista. Você é guia de museu formada em História da Arte. Namoramos há 8 meses, mas mantivemos discrição. Por quê? Porque você não queria exposição na mídia e eu respeito. Sua privacidade", completou Gabriela repetindo a história que haviam combinado. "Relaxa, decorei tudo." "Ótimo." Ele hesitou. "E quanto aos seus irmãos, ficará tudo bem?" O fato de ele se lembrar de perguntar a surpreendeu. "Sim, estão bem cuidados. Deixei dinheiro suficiente e números de emergência." Durante as 3 horas de viagem até Ribeirão Preto, Gabriela alternava entre admirar a paisagem que mudava gradualmente da metrópole para o interior e ensaiar mentalmente sua personagem. Não era exatamente uma personagem. Era ela mesma, mas com outra profissão, outro contexto social. Ainda assim, a ansiedade crescia em seu peito. "E se eles não gostarem de mim?" perguntou subitamente. Maurício, que estivera concentrado em seu tablet, ergueu os olhos. "Eles vão gostar. Minha família adora novidades." "Novidades? É assim que me vê?" Ele suspirou, fechando o tablet. "Desculpe, não foi o que quis dizer. Estou nervoso também. Minha avó. Ela é imprevisível." O silêncio voltou a reinar no carro. Gabriela observou o perfil de Maurício contra a janela. Em uma semana de ensaios, havia aprendido pouco sobre ele como pessoa. Sabia que era workaholic, metódico e aparentemente incapaz de relaxar, mas quase nada sobre seus sonhos, medos ou desejos reais. "Por que você nunca se casou?" A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Ele a encarou surpreso. "Não faz parte do plano." "Que plano?" "O plano de vida. Faculdade de Administração, MBA no exterior. Assumir a presidência da rede de hotéis aos 35. Expansão internacional até os 40. Ela riu. "E onde fica a felicidade nesse plano?" Maurício franziu o senho como se nunca tivesse considerado a pergunta. "O sucesso traz satisfação", respondeu finalmente. "Satisfação não é felicidade." Ele a observou com interesse renovado. "E o que seria felicidade para você, Gabriela?" Ela olhou pela janela pensativa. "Ver meus irmãos saudáveis e realizando seus sonhos. Ter tempo para ler os livros que compro e nunca consigo abrir. Talvez voltar a estudar." Ela sorriu. "A comer açaí na praia." Maurício riu, um som genuíno que ela ainda não tinha ouvido. "Açaí na praia? É esse o grande sonho. Pode parecer bobo para você, mas nunca fui à praia. Sempre trabalhando demais, cuidando dos outros, sem tempo para mim." O sorriso de Maurício desapareceu, substituído por uma expressão pensativa. "Não é bobo", disse finalmente. "É autêntico." O carro começou a percorrer uma estrada de terra ladeada por canaviais que se estendiam até o horizonte. Logo portões imponentes surgiram à frente, com o brasão da família Almeida entalhado em madeira nobre. "Chegamos", anunciou Maurício, sua voz repentinamente tensa. "Lembre-se, você é minha namorada, estamos apaixonados, e nada do que minha família disser ou fizer deve abalar isso." Gabriela engoliu em seco quando o carro parou em frente a uma casa imponente de estilo colonial, com varandas amplas e jardins meticulosamente cuidados. Vários carros de luxo já estavam estacionados, indicando que outros membros da família haviam chegado. "Maurício!" Uma voz feminina ecoou pela varanda. Uma mulher elegante de cerca de 60 anos.
cabelos grisalhos perfeitamente penteados, descia as escadas com os braços abertos. Finalmente você chegou. E trouxe companhia! Gabriela sentiu a mão de Maurício pousar em sua cintura, firme como se temesse que ela pudesse fugir a qualquer momento. Vamos lá, sussurrou ele em seu ouvido. O show começa agora. A mulher elegante que descia as escadas era Cecília, mãe de Maurício. Seus olhos, idênticos aos do filho, examinaram Gabriela com curiosidade educada enquanto se aproximava. Mamãe, esta é Gabriela Silva. Maurício fez as apresentações com uma formalidade que Gabriela não esperava. Minha namorada. O sorriso de Cecília hesitou por um instante quase imperceptível, antes de se ampliar. Que maravilhosa surpresa! Maurício nunca nos contou que estava namorando. Entre, querida. Todos estão ansiosos para conhecer a mulher que finalmente capturou o coração do nosso solteirão. Gabriela sentiu o braço de Maurício tensionar ao seu redor. A pressão em sua cintura aumentou ligeiramente, um sinal silencioso de que a farsa havia começado oficialmente. O interior da fazenda era ainda mais impressionante que sua fachada. Pisos de madeira antiga, lustres de cristal, móveis que pareciam peças de museu e obras de arte originais decoravam os ambientes. Fotografias da família Almeida, através das gerações, adornavam as paredes, contando a história de uma dinastia. Na sala principal, cerca de 15 pessoas conversavam em pequenos grupos, taças de champanhe nas mãos. Todos se voltaram quando o trio entrou, o burburinho diminuindo gradualmente até o silêncio. Olhem quem chegou, e não está sozinho, Cecília anunciou com entusiasmo teatral. Esta é Gabriela, namorada do Maurício. Os próximos minutos foram um borrão de apresentações, nomes e rostos que Gabriela tentava desesperadamente memorizar. Tias, tios, primos, alguns acompanhados de cônjuges igualmente sofisticados. Todos a examinavam com um sorriso polido e olhos avaliativos. Um homem em particular se destacou. Alto, com cabelos escuros desalinhados de propósito e um sorriso fácil, aproximou-se com 2 taças de champanhe. Lucas Almeida apresentou-se entregando uma taça a Gabriela. Primo do Maurício e até agora o solteiro mais cobiçado da família. Parece que perdi meu título. Não seja inconveniente. Lucas. A voz de Maurício tinha um tom de advertência que Gabriela ainda não tinha ouvido. Só estou sendo hospitaleiro. Primo. Lucas sorriu, seus olhos nunca deixando o rosto de Gabriela. Então, como vocês se conheceram? Maurício nunca foi do tipo que frequenta lugares onde pessoas normais socializariam. Num museu, respondeu ela, lembrando-se do roteiro. Eu trabalho como guia no MASP. Fascinante, exclamou Lucas, aproximando-se um pouco mais. E qual exposição estava acontecendo quando se conheceram? Gabriela sentiu uma pontada de pânico. Não haviam combinado esse detalhe. Portinari, respondeu Maurício prontamente. A retrospectiva de Candido Portinari. Gabriela fez uma análise da obra Retirantes que me impressionou. Lucas ergueu uma sobrancelha. Você impressionado com arte? Achei que só se interessasse por planilhas e relatórios financeiros. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, Lucas. A tensão entre os primos era palpável. Gabriela bebeu um gole de champanhe, tentando esconder seu nervosismo. E onde está a vovó? Perguntou Maurício, mudando de assunto. Descansando. Disse que só descerá para o jantar. Lucas sorriu para Gabriela. Ela está ansiosa para conhecer você. Maurício é o favorito dela, sabia? Antes que a conversa pudesse continuar, Cecília chamou a atenção de todos, anunciando que o almoço seria servido na varanda dos fundos. Gabriela sentiu um alívio momentâneo quando Maurício a guiou para longe de Lucas. Seu primo parece intenso, comentou ela em voz baixa enquanto caminhavam. Lucas sempre quis o que é meu, Maurício respondeu entre dentes. Desde crianças. Brinquedos, atenção e agora o comando da empresa. E eu? Também sou algo a ser disputado? Ele a encarou surpreso com a pergunta direta. Claro que não. Você é. Você. Não um objeto. O almoço foi servido em uma mesa longa na varanda que dava para os jardins e ao longe para os canaviais que se estendiam até o horizonte. Gabriela foi colocada ao lado de Maurício, com Lucas à sua direita e Cecília à frente. A comida era sofisticada,
pratos que Gabriela só conhecia de programas de televisão. Ela observou discretamente quais talheres os outros usavam antes de se servir, tentando não parecer deslocada. Então, Gabriela, começou uma tia, cujo nome ela não conseguia lembrar. De que família você é? A pergunta aparentemente inocente carregava um peso implícito. Gabriela sentiu os olhares dos presentes sobre ela. Somos de São Paulo mesmo, respondeu cautelosa. Minha mãe era professora. Era. Ela não está mais conosco. Gabriela engoliu em seco. Agora sou responsável pelos meus irmãos mais novos. Que admirável, comentou Cecília, com um sorriso que não chegava aos olhos. Seu pai. Nunca o conheci. Um silêncio constrangedor se instalou. Maurício cobriu a mão dela com a sua sobre a mesa, um gesto que deveria parecer romântico, mas que ela reconheceu como apoio. Gabriela é uma mulher incrível, disse ele, quebrando o silêncio. Sustenta a família, trabalha com o que ama e ainda encontra tempo para tolerar meus horários impossíveis. A declaração, embora parte do teatro, soou estranhamente sincera. Gabriela o encarou surpresa com a convicção em sua voz. E como foi que se apaixonaram? Perguntou Lucas, apoiando o queixo nas mãos com interesse exagerado. Maurício nunca demonstrou interesse em relacionamentos antes. Estava sempre ocupado demais ganhando a aprovação da vovó. Foi gradual, respondeu Gabriela improvisando. No começo, ele só aparecia no museu para as visitas guiadas, sempre fazendo perguntas específicas que me desafiavam. Depois começou a me convidar para café após o expediente, para continuar as discussões, segundo ele. Ela sorriu, surpreendendo-se com a facilidade com que a mentira fluía. Acho que me apaixonei pela forma como ele enxerga o mundo, com precisão, mas também com uma curiosidade que poucos percebem. Maurício a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Surpresa, talvez, ou admiração pela sua capacidade de inventar uma história convincente. E você, Maurício? Quando percebeu que estava apaixonado, insistiu Cecília. Ele hesitou como se a pergunta o tivesse pego desprevenido. Foi quando a encontrei lendo um livro de economia durante seu intervalo, disse finalmente. Todos os guias descansavam ou conversavam, mas Gabriela estava lendo Keynes, tentando entender meu mundo. Percebi que ela não tinha medo de entrar em territórios desconhecidos, de se desafiar. É algo que admiro profundamente. O olhar que trocaram após essa declaração parecia quase real, uma conexão momentânea que surpreendeu ambos. O almoço continuou com perguntas menos invasivas, e Gabriela começou a relaxar levemente. Ai, família, embora claramente avaliando cada palavra e gesto seu, era educada. Maurício, por sua vez, revelava-se um ator surpreendentemente bom, tocando-a casualmente, sorrindo em sua direção e completando suas frases como se fossem realmente um casal entrosado. Após a sobremesa, os convidados se dispersaram pela propriedade. Alguns foram descansar, outros jogar tênis nas quadras ao fundo. Maurício sugeriu que mostrassem os vinhedos a Gabriela. A família cultiva uvas desde que meu bisavô comprou estas terras, explicou ele enquanto caminhavam entre as fileiras de videiras. Foi o começo da fortuna dos Almeida, antes dos hotéis. Longe dos olhares da família, Maurício parecia mais relaxado. Suas explicações sobre o processo de fabricação do vinho eram entusiasmadas, revelando um conhecimento e paixão que contrastavam com sua habitual formalidade. Você realmente gosta disso, observou Gabriela. Mais que dos hotéis, pelo jeito. Ele parou olhando para o horizonte. Os vinhedos são simples. As uvas crescem ou não, dependendo do clima, do solo, dos cuidados. Não há política corporativa. Não há manobras de marketing. É honesto. Ele a olhou. Infelizmente não geram o retorno financeiro que os hotéis proporcionam. E a vida precisa ser sempre sobre retorno financeiro? Maurício não respondeu imediatamente. Quando o fez, sua voz tinha um tom diferente, quase confessional. Quando você nasce em uma família como a minha, as expectativas são estabelecidas antes mesmo de você aprender a falar, estudar nas melhores escolas, seguir determinadas carreiras, casar-se com pessoas adequadas. Como você consegue respirar com tanta pressão? Um sorriso melancólico surgiu nos lábios dele. Às vezes não consigo.
Um barulho de passos nas folhas secas os interrompeu. Lucas se aproximava, elegante em seu conjunto esportivo, como se tivesse acabado de sair de uma partida de tênis. A vovó acordou e está perguntando por vocês, anunciou. O sorriso eternamente fixado em seu rosto. Principalmente por você, Gabriela. Está ansiosa para conhecer a mulher que domesticou Maurício. A tensão voltou aos ombros de Maurício instantaneamente. Ele colocou a mão nas costas de Gabriela, guiando-a de volta à casa. Lembre-se, murmurou em seu ouvido. Minha avó é perspicaz. Não tente impressioná-la ou parecer algo que não é. Você continua dizendo isso, como se eu fosse algum tipo de vigarista profissional, rebateu Gabriela, ligeiramente irritada. Confie em mim. Na sala principal da casa, sentada em uma poltrona que mais parecia um trono, estava Dona Helena Almeida. Aos 85 anos, mantinha uma postura impecável. Cabelos brancos perfeitamente arrumados em um coque baixo e olhos azuis penetrantes que não pareciam ter perdido nenhuma agudeza com a idade. Usava um conjunto de seda azul marinho e pérolas no pescoço, simples, mas inegavelmente elegante. Então você é Gabriela, disse ela quando se aproximaram, sua voz firme apesar da idade. A misteriosa namorada que Maurício escondeu de todos nós. Não era uma pergunta, mas Gabriela sentiu que precisava responder. É um prazer conhecê-la, Dona Helena. Parabéns pelo seu aniversário. A matriarca fez um gesto para que ela se sentasse ao seu lado. Maurício permaneceu de pé, como se estivesse em uma reunião formal. Por que não me contou sobre ela antes, Maurício? Perguntou a idosa, sem tirar os olhos de Gabriela. Queríamos ter certeza antes de fazer qualquer anúncio oficial à família, respondeu ele tenso. Dona Helena sorriu levemente. E você trabalha em um museu, querida? Sim, no MASP, sou guia de arte. Formada em História da Arte. A mentira agora saía facilmente. Interessante. Não é um caminho comum para alguém que... Ela fez uma pausa calculada. Cuida de 2 irmãos sozinha. Gabriela sentiu um arrepio. Como ela sabia disso? Haviam mencionado na mesa, mas Dona Helena não estava presente. Minha mãe me ensinou que educação é o único bem que ninguém pode tirar de nós, respondeu, decidindo se ater à verdade quando possível. Trabalho desde os 16 anos para conseguir estudar. Algo no olhar de Dona Helena mudou. Um brilho de aprovação, talvez. E o que viu em meu neto? Ele não é exatamente conhecido por seu carisma ou romantismo. Maurício mexeu-se desconfortavelmente. Gabriela percebeu que a pergunta era uma armadilha. Qualquer resposta muito elaborada ou excessivamente romântica seria percebida como falsa. Ele é honesto, disse simplesmente. Num mundo onde as pessoas mentem o tempo todo para conseguir o que querem, Maurício diz exatamente o que pensa. É refrescante. A resposta pareceu surpreender não apenas Dona Helena, mas o próprio Maurício, que a encarou como se a visse sob uma nova luz. Inteligente e direta, comentou a matriarca aprovadora. Qualidades raras hoje em dia. Ela se voltou para o neto. Espero que saiba valorizar o que tem, Maurício. Mulheres como Gabriela não aparecem todos os dias. Eu sei. Vovó, respondeu ele. E pela primeira vez desde que chegaram, sua voz soou genuína. A conversa foi interrompida quando Cecília anunciou que era hora de todos se prepararem para o jantar formal, que começaria em 2 horas. Gabriela e Maurício foram conduzidos aos seus quartos, separados, para alívio dela, embora conectados por uma porta interna, para manter as aparências. O quarto designado a Gabriela era maior que todo o seu apartamento. Uma cama king-size com dossel, banheira de mármore vista para os jardins, um luxo que ela jamais havia experimentado. Suas roupas já haviam sido desempacotadas e organizadas no closet por algum funcionário invisível. Ela deitou-se na cama por um momento, absorvendo o absurdo da situação. Estava em uma fazenda de luxo, fingindo ser namorada de um homem que mal conhecia, diante de uma família que viveria para sempre em um universo completamente diferente do seu. E ainda assim, de alguma forma estranha, não se sentia completamente deslocada. Uma batida suave na porta interna a despertou dos pensamentos. Maurício entrou, já usando calças sociais e uma camisa branca ainda desabotoada. Você foi brilhante com minha avó, disse ele, fechando a porta atrás de si. Ela raramente aprova alguém tão rapidamente.
Gabriela sentou-se na cama, tentando não se distrair com a visão do peito parcialmente exposto dele. Apenas fui sincera. Bem, o mais sincera possível numa situação completamente falsa. Ele sorriu, aproximando-se. Obrigado. De verdade, isso significa mais para mim do que você imagina. O dinheiro, você quer dizer. O comentário saiu mais amargo do que ela pretendia. Não, respondeu ele sério. A chance de provar que posso assumir a empresa. De realizar o que sempre foi esperado de mim. Ele fez uma pausa. Meu pai. Ele nunca acreditou que eu fosse capaz. Quando faleceu há 5 anos, deixou uma carta à vovó recomendando Lucas como presidente. Preciso provar que estava errado. A revelação pessoal a pegou de surpresa. Era a primeira vez que ele compartilhava algo tão íntimo. Sinto muito pelo seu pai, disse ela sinceramente. Não sinta. Ele nunca foi presente. Maurício desviou o olhar, claramente desconfortável com o rumo emocional da conversa. Só vim avisar que o jantar é formal. Use o vestido azul que compramos. Combina com seus olhos. Ele saiu antes que ela pudesse responder, fechando a porta atrás de si. 2 horas depois, Gabriela descia as escadas, usando o vestido azul marinho que ele havia sugerido. O tecido fluido caía perfeitamente sobre seu corpo, elegante sem ser ostensivo. Ela havia prendido os cabelos em um coque simples, deixando alguns cachos soltos emoldurando o rosto. A maquiagem era mínima, apenas um batom em tom de rosa escuro e um pouco de rímel. Maurício a esperava no pé da escada, impecável em seu smoking. Seu olhar, quando a viu descer, continha uma admiração que não parecia ensaiada. Você está... Ele hesitou, como se procurasse a palavra certa. Deslumbrante. Obrigada, respondeu ela, sentindo o rosto esquentar. Você também está elegante. Ele ofereceu o braço, que ela aceitou. Por um momento, parados ali, realmente pareciam um casal. O jantar formal aconteceria no salão principal, decorado especialmente para a ocasião. Flores brancas e velas criavam uma atmosfera sofisticada. Todos os membros da família já estavam presentes, conversando animadamente com taças de champanhe nas mãos. Lucas foi o primeiro a notar a chegada deles. Finalmente, exclamou aproximando-se. O casal do momento. Você está absolutamente deslumbrante, Gabriela. Ele beijou sua mão com um gesto teatral. Se um dia se cansar do meu primo workaholic, estarei disponível. Pare com isso, Lucas, disse Maurício, sua voz controlada, mas com uma irritação evidente. Só estou sendo educado com sua namorada. Afinal, ela merece saber que existem outras opções na família. Antes que a tensão entre eles pudesse aumentar, Dona Helena bateu levemente em uma taça com uma colher, chamando a atenção de todos. Agradeço a presença de cada um de vocês nesta celebração, começou ela. Sua voz surpreendentemente forte para alguém de sua idade. Especialmente porque tenho um anúncio importante a fazer. O salão ficou em completo silêncio. Maurício se endireitou ao lado de Gabriela, seu corpo tenso como uma corda de violino. Como sabem, estou ficando velha, continuou a matriarca. É hora de garantir o futuro dos hotéis Almeida. Após muita reflexão, decidi que anunciarei meu sucessor na presidência amanhã à noite, durante o baile formal. Murmúrios percorreram o salão. Todos olhavam de Maurício para Lucas, os 2 principais candidatos ao posto. E para ajudar em minha decisão, prosseguiu Dona Helena com um sorriso enigmático, gostaria que os casais presentes demonstrassem seu afeto esta noite. Afinal, a estabilidade emocional é tão importante quanto a capacidade profissional para liderar nossa empresa. Maurício ficou visivelmente pálido. Gabriela sentiu sua mão apertar a dela com força. O que ela está fazendo? Sussurrou ele tenso. Testando nós 2, respondeu Gabriela em voz baixa. Você disse que ela tem um radar para a falsidade. O sorriso de Dona Helena se ampliou quando ela ergueu sua taça. A família. E é o amor verdadeiro a força que sustenta todas as outras. Todos ergueram suas taças, repetindo o brinde. Lucas olhava para Maurício com um sorriso triunfante, seu braço ao redor de uma modelo loira que Gabriela não havia notado até então. Demonstrar afeto? Repetiu Maurício confuso, quando os convidados voltaram a conversar. O que isso significa? Significa, disse Dona Helena, que havia se aproximado silenciosamente, que quero ver se o que existe entre vocês é real, meu querido neto.
Ela sorriu para Gabriela. Homens da família Almeida são conhecidos por sua reserva emocional. Meu marido, que Deus o tenha, não me beijou em público até nosso 3º ano de casamento. Ela deu tapinhas no braço de Maurício. Talvez você pudesse demonstrar mais entusiasmo pelo seu relacionamento. Um beijo, talvez. Para celebrar meu aniversário e a futura liderança da empresa, os olhos de Maurício se arregalaram ligeiramente. Do outro lado do salão, Lucas beijava sua acompanhante com entusiasmo teatral, claramente para benefício da plateia. Vovó, isso não é necess. Ou será que há algo que vocês não estão me contando? Interrompeu a matriarca, seus olhos perspicazes fixos nos deles. Gabriela percebeu a armadilha imediatamente. Aquela mulher suspeitava de algo. Se recusassem, confirmariam suas suspeitas. Se aceitassem. Antes que Maurício pudesse responder, Gabriela tomou a iniciativa. Segurando o rosto dele entre as mãos, ficou na ponta dos pés e o beijou. Foi um beijo gentil, apenas um toque de lábios, mas suficiente para silenciar o salão. Maurício ficou rígido por um segundo antes de relaxar e pousar as mãos em sua cintura, correspondendo ao beijo com uma suavidade que ela não esperava. Quando se separaram, o salão explodiu em aplausos e assobios. O rosto de Maurício estava corado. De vergonha ou de algo mais, Gabriela não saberia dizer. Seus olhos, porém, refletiam uma confusão que ela também sentia. Dona Helena sorriu, aparentemente satisfeita. Agora sim. Vamos jantar, família. Enquanto todos se dirigiam à mesa, Maurício se inclinou para sussurrar no ouvido de Gabriela. O que foi isso? Uma demonstração de afeto, como sua avó pediu, respondeu ela, tentando manter a voz firme apesar do coração acelerado. Não era isso que você estava me pagando para fazer, mas ambos sabiam que aquele beijo havia sido diferente. Havia ultrapassado os limites do acordo profissional, e de alguma forma que nenhum dos dois conseguia explicar, havia mudado tudo. O jantar transcorreu em um clima de celebração e formalidade. Gabriela tentava se concentrar nas regras de etiqueta que Maurício havia lhe ensinado às pressas durante a semana. Mas sua mente continuava voltando ao beijo. Havia sido apenas teatro. Ela repetia para si mesma. Parte do acordo, nada mais. Então por que seu coração ainda batia descompassado cada vez que seus olhos encontravam os dele? Maurício parecia igualmente perturbado. Respondia mecanicamente às perguntas dos familiares, seus olhos frequentemente se perdendo em pensamentos distantes. Quando Lucas fez um comentário provocativo sobre o casal apaixonado, ele mal reagiu, o que só aumentou a preocupação de Gabriela. Ele precisava manter a compostura se quisessem que a farsa funcionasse. Após o jantar, os convidados se espalharam pelo salão para dançar. Uma pequena orquestra tocava músicas clássicas em um canto, criando uma atmosfera sofisticada que Gabriela só conhecia de filmes. Maurício a guiou para a pista de dança, colocando uma mão em sua cintura enquanto segurava a outra no ar. Você sabe dançar valsa? Perguntou ele, inclinando-se para que apenas ela ouvisse. Não, admitiu Gabriela tensa. Esse detalhe não estava no nosso acordo. Um sorriso quase imperceptível surgiu nos lábios dele. Apenas siga meus passos. É como uma equação matemática. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Surpreendentemente, Maurício era um excelente dançarino. Guiava-a com firmeza e suavidade, compensando discretamente quando ela errava um passo. Logo, Gabriela se viu deslizando pelo salão com mais confiança, permitindo-se ser conduzida pela música e pelo toque dele. Onde aprendeu a dançar assim? Perguntou ela curiosa. Aulas obrigatórias desde os 6 anos. Tradição familiar, respondeu ele. Meu pai dizia que um homem de negócios deve saber se comportar em qualquer ambiente social. E você realmente acredita nisso? Que tudo na vida se resume a estratégias para avançar nos negócios. Ele a observou por um longo momento antes de responder. Até uma semana atrás, sim. Agora, ele fez uma pausa. Não tenho tanta certeza. O comentário pairou entre eles, carregado de significados que nenhum dos dois estava preparado para explorar. De repente, Maurício a girou graciosamente, um movimento que pegou Gabriela de surpresa, mas que ela conseguiu acompanhar. Quando voltou para os braços dele, estavam mais próximos que antes. Ela podia sentir a respiração dele em seu rosto, o perfume discreto e masculino que ele usava. Eles estão olhando,
murmurou ele, seus lábios próximos ao ouvido dela. Minha avó do canto do salão, Lucas perto do bar. Gabriela resistiu ao impulso de olhar. E o que eles esperam ver? Um casal apaixonado. Sem pensar muito, ela descansou a cabeça no ombro dele, um gesto que parecia natural, íntimo. Sentiu o corpo de Maurício ficar momentaneamente tenso, antes de relaxar. Assim está bom? Sussurrou ela. Perfeito, respondeu ele, sua voz estranhamente rouca. Dançaram em silêncio por algum tempo, seus corpos sincronizados com a música. Para qualquer observador, pareciam realmente um casal perdido em seu próprio mundo. A música mudou para algo mais lento. As luzes diminuíram, criando uma atmosfera mais romântica. Maurício hesitou por um instante, antes de puxá-la mais para perto, suas mãos agora repousando na base de suas costas. Gabriela entrelaçou os dedos atrás de seu pescoço, fechando os olhos enquanto se moviam lentamente. Era fácil demais fingir, percebeu ela com uma pontada de apreensão. Fácil demais esquecer que tudo aquilo era uma farsa, que na segunda-feira voltaria para sua vida real de diarista, contas a pagar e irmãos para sustentar. No que está pensando? A voz de Maurício a trouxe de volta ao presente. Em como é estranho, respondeu ela honestamente. Estar aqui vivendo essa vida que não é minha. Está desconfortável. Podemos parar se quiser. Ela abriu os olhos surpresa com a preocupação genuína na voz dele. Não é isso, explicou. É que, por um momento, quase me esqueci de quem sou, de onde venho. Ela fez uma pausa. De que isso é apenas um trabalho para mim. Algo passou pelos olhos dele. Mágoa, talvez? Antes que pudesse mascarar a expressão. Claro, disse ele, sua voz voltando ao tom formal de sempre. Um trabalho. O resto da dança transcorreu em silêncio, um abismo invisível abrindo-se entre eles. Quando a música terminou, Maurício a conduziu educadamente para fora da pista, onde foram imediatamente abordados por Lucas. Que performance comovente, comentou ele, um copo de uísque na mão. Quase acreditei na química entre vocês. Gabriela sentiu Maurício enrijecer ao seu lado. Não é uma performance, Lucas. Talvez esse seja seu problema. Não consegue reconhecer sentimentos genuínos. Lucas riu. Um som sem humor. Genuínos, você? Ele balançou o gelo em seu copo pensativo. Sabe, Gabriela, meu primo aqui nunca trouxe uma namorada para conhecer a família antes. Nem mesmo aquela modelo francesa com quem saiu por 6 meses. Não acha estranho que, justo agora, quando vovó decidiu escolher um sucessor, com base na estabilidade emocional, ele apareça com você? Mas tu que está insinuando, Lucas? A voz de Maurício era baixa, perigosa. Nada, primo. Apenas fazendo observações. Lucas sorriu para Gabriela. Você parece inteligente demais para ser manipulada assim. O que ele te ofereceu? Um apartamento, joias? Ou foi simplesmente dinheiro mesmo? Gabriela sentiu o sangue gelar nas veias. Como ele poderia saber? Você está bêbado, Lucas, disse Maurício, colocando-se ligeiramente à frente dela, como que para protegê-la. E está fazendo papel de ridículo. Se nos dá licença. Ainda não terminei. Lucas segurou o braço de Maurício. Vovó pode estar encantada com sua namoradinha de museu, mas eu não sou tão facilmente enganado. Há algo errado nessa história e vou descobrir o que é. Tente, desafiou Maurício. Enquanto isso, mantenha-se longe de Gabriela. Ele a guiou para longe, sua mão firme nas costas dela. Gabriela podia sentir a tensão irradiando de seu corpo. Ele sabe, sussurrou ela quando estavam suficientemente distantes. Como ele poderia saber? Lucas sempre faz acusações no escuro, esperando acertar alguma, respondeu Maurício. Mas sua voz traía preocupação. Não se preocupe. Ele não tem provas de nada. E se ele contar suas suspeitas para sua avó? Então negaremos. Sua palavra contra a nossa. Mas havia dúvida nos olhos dele, e Gabriela sentiu um aperto no peito. Todo o plano parecia subitamente frágil, construído sobre areias movediças. A festa continuou por mais algumas horas. Gabriela conversou com diversos membros da família, respondendo perguntas sobre sua suposta vida como guia de museu, sobre como conhecer a Maurício, sobre seus planos para o futuro. Cada mentira se acumulava em sua consciência, pesando como pedras. Por volta da meia-noite, notando seu cansaço, Maurício sugeriu que se retirassem. Despediram-se de todos, inclusive de Dona Helena,
que os observava com um sorriso enigmático. Descansem bem, disse a matriarca, beijando o rosto de Gabriela. Amanhã teremos um dia cheio de atividades antes do baile final. No corredor que levava aos quartos, longe dos olhares da família, Maurício finalmente relaxou os ombros. Você foi incrível, disse ele, sua voz sinceramente admirada. Até eu quase acreditei que somos um casal. Obrigada, eu acho. Ela sorriu cansada. Mas Lucas está certo. Sua avó pode estar convencida por enquanto, mas ele não desistirá de descobrir a verdade. Lidaremos com Lucas amanhã. Agora precisamos descansar. Chegaram à porta do quarto dela. Um silêncio estranho se instalou entre eles, nenhum dos dois sabendo exatamente como se despedir após a intimidade forçada da noite. Bem, começou Gabriela, desconfortável. Bem, ecoou Maurício. Então, surpreendendo-a, ele se inclinou e beijou sua bochecha. Boa noite, Gabriela. E obrigado. De verdade. Antes que ela pudesse responder, ele se afastou, desaparecendo pela porta que conectava seus quartos. Sozinha, Gabriela deixou-se cair na cama enorme, ainda vestida. O toque dos lábios dele em sua pele parecia queimar. Um fantasma de sensação que se recusava a desaparecer. Tudo naquela situação era errado, antiético até. Estava mentindo para pessoas que a haviam recebido em sua casa, participando de uma farsa que poderia magoar muita gente. E pior de tudo, estava começando a sentir algo pelo homem que a contratara. Algo real não encenado. É só o ambiente, murmurou para si mesma. O luxo, a música ou a dança, qualquer um se deixaria levar. Mas mesmo enquanto dizia isso, sabia que não era verdade. O que a atraía em Maurício não era sua riqueza ou posição social. Era algo mais profundo. A vulnerabilidade que ele tentava esconder, a pressão sob a qual vivia, a maneira como seus olhos se suavizavam quando falava dos vinhedos, ou quando a observava dançar. Com um suspiro frustrado, levantou-se e começou a tirar o vestido. Precisava dormir e clarear a mente. Amanhã seria outro dia de atuação, e precisava manter o foco no que realmente importava, o pagamento que mudaria a vida de seus irmãos. Na manhã seguinte, Gabriela acordou com batidas suaves na porta. Ainda sonolenta, levantou-se para abrir, encontrando uma jovem empregada com um carrinho de café da manhã. Bom dia, senhora. O senhor Maurício pediu que trouxesse seu desjejum no quarto. Gabriela agradeceu, surpresa com a gentileza. Na bandeja, além de café, frutas e pães, havia um pequeno cartão escrito à mão. Obrigado pela noite passada. Fomos convincentes. Descanse um pouco, encontro você no almoço. M. Enquanto saboreava o café, Gabriela checou seu celular. Havia mensagens de Juliana, informando que estava tudo bem com ela e Rafael. Sentiu uma pontada de culpa por estar ali, vivendo aquela fantasia, enquanto seus irmãos estavam em casa. Após o café, decidiu explorar a propriedade sozinha. Vestiu uma calça jeans e uma blusa simples, prendeu os cabelos e saiu do quarto. A casa estava relativamente silenciosa, com a maioria dos convidados ainda descansando após a festa da noite anterior. Os jardins eram impressionantes sob a luz da manhã. Caminhou por entre roseiras perfeitamente cuidadas, apreciando o contraste entre as flores coloridas e o verde dos arbustos. Ao longe, podia ver os vinhedos se estendendo colina abaixo, os cachos de uvas brilhando ao sol. Seguindo um caminho de pedras, chegou a um pequeno lago artificial. Sentou-se em um banco à sombra de uma árvore, observando a superfície calma da água. Era um lugar pacífico, isolado da opulência da casa principal. Ali, por um momento, podia esquecer o papel que estava desempenhando. Achei que ainda estaria dormindo. A voz de Maurício a sobressaltou. Ele se aproximava pelo mesmo caminho que ela havia seguido, vestindo roupas casuais, calças caque e camisa azul clara com as mangas dobradas até os cotovelos. Sem o terno formal, parecia mais jovem, mais acessível. Não consigo dormir até tarde, respondeu ela. Costume de quem acorda às 5 da manhã para trabalhar. Ele sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Este é meu lugar favorito na propriedade. Quando era criança, vinha aqui para escapar das lições de piano, das aulas de etiqueta, das expectativas. Nunca imaginei que crescer com privilégios pudesse ser difícil, comentou ela, sem ironia. De formas diferentes do que você enfrentou. Tenho certeza.
Ele jogou uma pedrinha na água, observando os círculos se expandirem. Mas prisões douradas ainda são prisões. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Um silêncio confortável, compartilhado. Lucas me abordou esta manhã, disse Maurício finalmente. Disse que tem provas de que nosso relacionamento é falso. O coração de Gabriela acelerou. Que tipo de provas? Não especificou. Provavelmente está blefando. Ele suspirou. Mas ele vai falar com minha avó antes do baile. Temos que estar preparados. O que faremos? Seremos mais convincentes do que nunca. Ele se virou para encará-la. Hoje de manhã pensei muito sobre isso. Se quisermos que funcione, precisamos conhecer detalhes reais um do outro. Coisas que um casal de verdade saberia. Gabriela assentiu lentamente. Faz sentido. O que quer saber? Tudo, respondeu ele. Sua cor favorita, suas memórias de infância, seus sonhos para o futuro, o que realmente pensa de mim. A última parte a pegou desprevenida. O que penso de você? Sim, a verdade, não o que acha que devo ouvir. Ela o estudou por um momento, ponderando. Acho que você vive uma vida que não escolheu, seguindo um roteiro escrito por outras pessoas. Acho que é mais sensível do que demonstra, mas anos de pressão o ensinaram a esconder isso. E acho, ela hesitou, acho que merece mais do que essa busca incessante por aprovação. Maurício a encarava como se ela tivesse lido sua alma. Como pode ver tudo isso em tão pouco tempo? Talvez porque venho de um lugar onde as pessoas não podem se dar ao luxo de esconder quem realmente são. Ela sorriu suavemente. Sua vez. O que pensa de mim? Ele desviou o olhar para o lago antes de responder. Acho que você carrega um peso enorme nos ombros. Responsabilidades demais para alguém tão jovem. Acho que sacrificou seus próprios sonhos pelos seus irmãos, sem ressentimento. Que acho... Ele encontrou seus olhos novamente. Acho que é a pessoa mais autêntica que já conheci. O elogio aqueceu algo dentro dela. Por um momento, esqueceu-se de toda a farsa, de todo o contexto que os havia reunido. Eram apenas duas pessoas, conhecendo-se verdadeiramente pela primeira vez. Passaram as horas seguintes conversando, compartilhando histórias da infância, gostos pessoais, medos e esperanças. Gabriela contou sobre sua mãe, uma professora de escola pública que criou 3 filhos sozinha e que sonhava em vê-los formados. Sobre as noites estudando à luz de vela, quando a energia havia sido cortada. Sobre seu desejo secreto de um dia terminar a faculdade de literatura que havia abandonado no 2º ano. Maurício falou sobre a pressão constante para ser perfeito. Sobre o pai distante, que media seu valor por notas e conquistas. Sobre como, aos 12 anos, havia escondido um boletim com nota B+ em geografia, temendo a desaprovação. Sobre seu amor secreto pela fotografia, um hobby que ninguém na família apoiava ou conhecia. Quando o relógio da igreja próxima bateu 12:00, ambos se surpreenderam com quanto tempo havia passado. Precisamos voltar, disse Maurício, levantando-se. O almoço será servido logo, e minha ausência já deve ter sido notada. Ele estendeu a mão para ajudá-la a levantar. Quando seus dedos se tocaram, algo diferente percorreu o ar entre eles. Não era mais o toque ensaiado de um casal falso, mas algo genuíno, carregado de uma eletricidade nova e desconcertante. De mãos dadas, caminharam de volta à casa. Antes de entrarem, Maurício parou, segurando-a gentilmente pelo braço. Gabriela, disse ele, sua voz estranhamente solene. Independentemente do que aconteça hoje à noite, quero que saiba que... Ele hesitou como se buscasse as palavras certas. Que conhecê-la foi a melhor coisa que me aconteceu em muito tempo. Ela sentiu o coração acelerar, confusa com a súbita declaração. Maurício, nós estamos apenas encenando, eu sei, ele completou rapidamente. Mas as conversas, o conhecer você de verdade, isso não foi encenação. Pelo menos não para mim. Antes que ela pudesse processar o que aquilo significava, Lucas surgiu na porta da varanda, um sorriso malicioso nos lábios. Aí estão vocês. Estávamos todos nos perguntando onde o casal apaixonado havia se metido. Maurício soltou a mão de Gabriela, seu rosto voltando à expressão neutra de sempre. Estávamos apenas caminhando, Lucas, mostrando a propriedade a Gabriela. Claro que estavam, respondeu Lucas, seu tom deixando claro que não acreditava. Bem, melhor entrarem. Vovó está perguntando por vocês e...
Ele baixou a voz, inclinando-se conspiratoriamente. Ela mencionou algo sobre uma conversa particular com Maurício antes do baile. Parece que tem uma decisão importante para comunicar. Quando Lucas se afastou, Gabriela viu a preocupação nos olhos de Maurício. O que você acha que significa? Não sei, respondeu ele tenso. Mas tenho um mau pressentimento. O almoço foi uma refeição leve, servida no jardim. A conversa fluía animadamente entre os convidados, todos ansiosos pelo baile de gala que aconteceria à noite. Gabriela notou que Dona Helena a observava com interesse renovado, como se estivesse reavaliando algo. Após a sobremesa, a matriarca se levantou, apoiando-se em sua bengala. Maurício, gostaria de falar com você em meu escritório, agora. O tom não admitia recusa. Maurício lançou um olhar preocupado para Gabriela, antes de seguir a avó para dentro da casa. Lucas se aproximou assim que eles saíram, ocupando a cadeira deixada por Maurício. Sabe o que isso significa, não é? Perguntou seu tom falsamente simpático. Gabriela manteve a compostura. Reilumine-me, Lucas. Significa que ela descobriu tudo. Ele sorriu, satisfeito consigo mesmo. Sobre o acordo de vocês, sobre o dinheiro, sobre a farsa. O estômago de Gabriela afundou. Não sei do que está falando. Claro que sabe. Ele se inclinou, sua voz apenas um sussurro. Tenho provas, Gabriela. O registro da transferência bancária que Maurício fez para você. Uma gravação da conversa de vocês no apartamento dele, onde discutiram os termos do acordo. Ela empalideceu. Como? Tenho meus recursos. Não importa. Lucas bebeu um gole de seu vinho, saboreando o momento. O importante é que entreguei tudo à vovó esta manhã. Ela está absolutamente devastada com a mentira. Gabriela sentiu o mundo girar. Tudo havia acabado. Não apenas o plano, mas a chance de Maurício assumir a empresa. A oportunidade de proporcionar uma vida melhor para seus irmãos. Por que fez isso? Perguntou sua voz quase inaudível. Negócios, querida. Nada pessoal. Ele deu de ombros. Maurício sempre foi o favorito, apesar de seus 0 talentos para relacionamentos humanos. Precisava nivelar o jogo. Você está destruindo a vida dele. Ele tentou trapacear. Eu apenas expus a verdade. Lucas se levantou. Se serve de consolo, acho que você é boa demais para ele de qualquer forma. Uma mulher que aceita mentir por dinheiro, mas que tem princípios o suficiente para se importar com as consequências. Fascinante contradição. Ele se afastou, deixando Gabriela sozinha com seu desespero. Precisava encontrar Maurício, precisavam conversar, bolar um plano. Levantou-se apressadamente, ignorando os olhares curiosos dos outros convidados. Entrou na casa, tentando lembrar onde ficava o escritório de Dona Helena. No corredor principal, ouviu vozes alteradas vindas de uma porta entreaberta. Aproximou-se silenciosamente, absolutamente inaceitável. A voz de Dona Helena era firme, carregada de desapontamento. Pensei que tivesse criado você melhor que isso, Maurício. Vovó, por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Que você mentiu para toda a família, que contratou uma moça inocente para participar dessa farsa absurda, que estava disposto a tudo pelo controle da empresa. Não foi assim. As provas que Lucas me mostrou são bastante claras. A transferência bancária, a gravação. Maurício, estou profundamente decepcionada. Houve um longo silêncio. Quando Maurício falou novamente, sua voz estava derrotada. O que vai fazer agora? O que acha? Obviamente não posso entregar a presidência a alguém que demonstrou tamanha falta de caráter. O tom de Dona Helena era final. Lucas assumirá o controle da rede de hotéis como seu pai sempre quis. E quanto a Gabriela? A menção de seu nome fez Gabriela prender a respiração. O que tem ela? Ela não deve ser culpada por isso. Fui eu quem propôs o acordo, quem a colocou nessa posição impossível. Havia uma urgência na voz dele que Gabriela nunca havia ouvido antes. Por favor, não a humilhe publicamente. Você realmente se importa com ela. Não era uma pergunta. Mais do que imaginei ser possível em tão pouco tempo, admitiu Maurício. Sua voz quase um sussurro. Gabriela sentiu lágrimas nos olhos. Aquilo não fazia parte do script. Não deveria estar acontecendo. Bem, continuou Dona Helena após um momento, isso não muda o fato de que você mentiu para mim, para toda a família. O anúncio será feito esta noite, como planejado. Quanto à sua acompanhante,
Sugiro que vocês dois façam as malas e partam imediatamente. Poupe a todos o constrangimento de continuar essa farsa. Gabriela afastou-se da porta silenciosamente, seu coração pesado. Tudo havia desmoronado. Correu para seu quarto, as lágrimas finalmente caindo livremente. Começou a jogar suas coisas na mala, movimentos automáticos enquanto sua mente girava em confusão. Minutos depois, Maurício entrou, sem bater. Seu rosto estava pálido, olhos vermelhos como se também estivesse lutando contra as lágrimas. Ela sabe, disse ele simplesmente. Lucas contou tudo. Eu ouvi, admitiu Gabriela. Estava no corredor. Ele fechou os olhos por um momento, absorvendo o fato. Sinto muito. Isso é tudo culpa minha. Não, nós dois concordamos com isso. Eu sabia dos riscos. Ela continuou arrumando a mala, evitando olhar para ele. O que acontece agora? Vou levá-la de volta a São Paulo, hoje mesmo. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração que ela já reconhecia. O motorista está preparando o carro. E o dinheiro? A pergunta saiu antes que pudesse pensar. Sou mercenária mesmo para seus próprios ouvidos. O olhar de Maurício se endureceu. Você ainda o terá. Um acordo é um acordo, mesmo que tenha fracassado. Ela assentiu engolindo o nó na garganta. Obrigada. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Havia tanto a ser dito, mas nenhum dos dois parecia encontrar as palavras certas. Você ouviu tudo? Perguntou ele finalmente. No corridor. Gabriela parou de arrumar a mala, enfrentando seu olhar pela primeira vez. Sim, então você sabe. Que você disse à sua avó que se importa comigo. Sim, ouvi. Ela tentou manter a voz firme. Faz parte da atuação, eu entendo. Não era a atuação. Ele deu um passo em sua direção. O que disse a ela era verdade. Estes dias com você mudaram algo em mim. Algo que não sabia que precisava ser mudado. Gabriela recuou. Maurício, por favor. Já temos problemas suficientes, sem adicionar sentimentos confusos à mistura. Não estou confuso, insistiu ele. Pela primeira vez em anos vejo as coisas com clareza. Perdi a empresa. Perdi a aprovação da minha avó, perdi tudo o que achava importante. E sabe o que é mais estranho? Não me importo tanto quanto deveria. Não diga isso. Você trabalhou a vida toda por isso. Trabalhei a vida toda pelo que achava que deveria querer. Ele deu outro passo em sua direção. Gabriela, sei que isso parece loucura, que nos conhecemos em circunstâncias absurdas, mas... Batidas na porta o interromperam. Era um funcionário informando que o carro estava pronto. Estaremos lá em 10 minutos, respondeu Maurício, sem desviar os olhos de Gabriela. Quando estavam sozinhos novamente, ela fechou a mala com um movimento decidido. Precisamos ir, disse, sua voz prática, escondendo a tempestade emocional em seu interior. Antes que sua família desça para o baile. Ele assentiu, resignado. Sim, claro. Enquanto saíam discretamente pelos fundos da casa, Gabriela não pôde deixar de sentir que estava fugindo, não apenas da mansão, mas de possibilidades que havia apenas começado a vislumbrar. Possibilidades que agora, como um sonho ao amanhecer, desvaneciam-se rapidamente. No carro, sentados lado a lado, mas separados por um silêncio intransponível, ambos olhavam pela janela, observando a paisagem rural dar lugar gradualmente às luzes da cidade. O dia de sol havia se transformado em uma tarde nublada, com promessa de chuva, um reflexo perfeito do estado de espírito de Gabriela. Ainda vou transferir o restante do dinheiro para sua conta, disse Maurício abruptamente, quebrando o silêncio. Amanhã mesmo. Obrigada, respondeu ela mecanicamente. O que vai fazer com ele? Gabriela suspirou. O que sempre foi o plano. Garantir o tratamento de Rafael, a educação de Juliana. Talvez terminar minha própria faculdade eventualmente. Literatura, certo? Ele sorriu fracamente. Você me contou esta manhã. Sim. Ela se surpreendeu por ele ter lembrado. Um sonho tolo, provavelmente. Não é tolo, disse ele com convicção. Você tem uma sensibilidade, uma forma de ver as pessoas que poucos têm. Seria uma escritora incrível. O elogio a pegou desprevenida. Obrigada. Gabriela, sobre o que tentei dizer antes... Por favor, não. Ela o interrompeu gentilmente. Estamos ambos emocionalmente exaustos. Não é hora de tomar decisões ou fazer declarações que podemos nos arrepender. Ele a estudou por um longo momento, antes de assentir.
Você está certa, como sempre. Prática e sensata. O restante da viagem transcorreu em silêncio. Quando o carro finalmente parou em frente ao prédio modesto onde ela morava, a noite já havia caído, e as primeiras gotas de chuva começavam a tocar o vidro. Chegamos, anunciou o motorista. Maurício fez menção de sair para ajudá-la com a mala, mas ela o deteve com um gesto. Não é necessário. Posso me virar. Gabriela. Havia súplica em sua voz. Obrigada por tudo, Maurício, disse ela formalmente, estendendo a mão. Foi uma experiência interessante. Ele olhou para a mão estendida com uma expressão que misturava incredulidade e dor. Após um momento de hesitação, apertou-a brevemente. Adeus. Gabriela. Ela saiu rapidamente do carro, pegou sua mala e caminhou para o prédio sem olhar para trás. Somente quando estava segura dentro do elevador, sozinha, permitiu que as lágrimas caíssem livremente. Em seu apartamento, encontrou Juliana e Rafael assistindo televisão. O rosto deles se iluminou ao vê-la, correndo para abraçá-la, fazer perguntas sobre a viagem, mostrar o que haviam feito em sua ausência. Ela respondeu automaticamente, sorrindo, fingindo um entusiasmo que estava longe de sentir. Mais tarde, após colocar os irmãos para dormir, sentou-se na pequena varanda. A chuva caía pesada agora, lavando a cidade, criando rios temporários nas calçadas abaixo. Algo em seu peito parecia ter sido arrancado, deixando um vazio doloroso. É só o anticlímax, murmurou para si mesma, a volta à realidade após dias de fantasia. Mas sabia que era mais que isso. Em algum momento daquele fim de semana surreal, o que começara como uma transação profissional havia se transformado em algo mais. Algo que agora precisava enterrar, junto com os vestidos caros e as memórias de danças sob lustres de cristal. Seu celular vibrou com uma notificação. Era uma transferência bancária, a segunda parcela do pagamento, conforme prometido. O valor fez seu coração apertar. Era o suficiente para mudar a vida de sua família, para dar a seus irmãos as oportunidades que ela nunca teve. Então, por que se sentia tão vazia? Outra notificação apareceu. Uma mensagem de Maurício. O dinheiro é seu, como combinamos. Mas quero que saiba que nada do que disse hoje foi mentira. Quando estiver pronta para conversar, estarei esperando. Gabriela encarou a mensagem por longos minutos, o polegar hesitando sobre a opção de resposta. Finalmente desligou o celular sem responder. Não havia o que dizer. Viviam em mundos diferentes, separados por abismos de classe e circunstância. O conto de fadas havia acabado e era hora de voltar à realidade. Mas enquanto observava a chuva cair, uma parte dela se perguntava